Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas, de Geografia. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula para vocês. Conforme vocês estão vendo aí no slide de apresentação, nós continuamos com revisão da sequência didática número 2, que é sobre os movimentos da Terra e suas consequências. A videoaula de hoje é a número 21. E os objetos do conhecimento que nós vamos abordar são os fusos horários e sua diferenciação entre países e estados brasileiros e os fusos horários presentes no território nacional. Aqui ó, eu coloquei o mapa mundi planisférico com os fusos horários, né? Repare que nós temos aqui ao centro o meridiano de Greenwich, e temos o fuso horário de referência aqui, ó, que é 0. Esse fuso horário de referência é chamado hora GMT, que em inglês significa Greenwich Mean Time, traduzindo a hora segundo o meridiano de Greenwich. Você observa que você tem de uma em uma hora vai aumentando para leste até chegar em mais 12 horas. Então você tem 12 fusos adiantados para leste e 12 fusos atrasados para o oeste, ok? Menos 1, menos 2, até chegar em menos 12. É bom lembrar que quando você tem um mapa mundi assim, isso aqui é uma projeção cilíndrica. É como se esse lado aqui, você dobrando ele vai encontrar com aquele outro lado lá. Então, você vai dobrar o papel formando um cilindro, de forma que esse lado aqui encontra com o outro, tá? Então, esse lado aqui, ó, esse meridiano aqui é esse mesmo aqui, ok? Então vamos lá. Está aí o mapa com os 12 fusos horários a leste e os 12 fusos horários a oeste, e vamos ver algumas dessas características. Como o dia tem 24 horas, convencionou-se dividir o globo terrestre em 24 fusos horários, né? Um fuso para cada hora. Tendo o meridiano de Greenwich como referência nessa divisão. Por quê? Está aqui ó, o meridiano de Greenwich. A partir dele, você tem 12 fusos adiantados para leste e 12 fusos atrasados para o oeste. Por isso que ele é chamado meridiano de referência nessa divisão. Cada fuso possui um horário próprio e sua abrangência corresponde a 15 graus. E esses 15 graus a gente conseguiu como? É o resultado da divisão dos 360 graus da Terra pelos 24 fusos. Então, a largura de essa faixa aqui, ó, cada uma dessas faixas de fuso horário, ó, isso aqui é uma faixa de fuso horário. Ela mede 15 graus, que corresponde a aproximadamente 1.666 quilômetros. Então, cada faixa de fuso horário tem uma largura de 1.666 quilômetros ou 15 graus. Ok? Assim, a cada 15 graus de longitude, o horário adianta 1 hora para leste e atrasa 1 hora para o oeste, ok? A oeste de Greenwich, então, os fusos horários são todos atrasados, vai de menos 1 até menos 12, e a leste, todos os fusos são adiantados, indo de mais 1 a mais 12, ok? A linha internacional de mudança de data. Na área oposta ao meridiano de Greenwich, a área oposta é essa aqui, ó. Eu já falei para vocês que isso aqui é uma projeção cilíndrica. Então você vai formar um canudo com esse mapa e essa parte aqui vai dobrar e encontrar com a outra lá, ó. Aqui o meridiano de 180 graus leste se sobrepõe a de 180 oeste e é chamado de linha internacional de data. Então, a área oposta ao meridiano de Greenwich, que eu já expliquei para vocês, se localiza o chamado antimeridiano ou linha internacional de mudanças de data,
tem a sigla LEAD. Trata-se do meridiano oposto ou de Greenwich. Ao ultrapassar essa linha imaginária de oeste para leste, deve-se adiantar em um dia o calendário. E se você estiver passando de leste para oeste, você atrasa um dia. Por isso que chama de linha internacional de mudança de data. Toda vez que você atravessa ela, ou você vai adiantar um dia no seu calendário ou vai atrasar, ok? Então vamos ver aqui, ó, no próximo slide, esse mapa com a linha internacional da data. Olha aqui, ó, o mapa da linha internacional da data. É como se você tivesse virado o globo terrestre olhando ele do outro lado, lado oposto ao meridiano de Greenwich. Aqui está, ó, o meridiano de 180 graus, leste e oeste. É o mesmo meridiano, ele se sobrepõe. Você vê que ele passa aqui entre o Alasca e a Ásia, né? Ele passa aqui no Estreito de Bering e passa no centro do Oceano Pacífico, aqui, por exemplo, entre as ilhas Fiji e as ilhas Samoa, entre as ilhas Tonga e as ilhas Samoa. Por que que ele não é reto? É porque é uma adaptação que se faz para que pequenas ilhas não fossem ter metade da ilha num dia, outra metade no outro dia. Então se faz essa adaptação aqui para evitar essa confusão. Então vamos ver aqui, ó, na seta azul. Se eu estou passando de oeste para leste, eu aumento um dia no meu calendário. Veja aqui, ó, está dando um exemplo. Se aqui é dia 12 de abril, se eu passar daqui, a linha da data, para o outro lado, eu estou no dia 13. Eu aumento em um dia no meu calendário. Se for o contrário, eu estiver passando de leste para oeste, eu atraso um dia. Veja um exemplo aqui, ó. Se eu estou aqui no dia 13, eu passei a linha da data para o outro lado, do leste para o oeste, eu estou no dia 12. Eu tenho que atrasar um dia no meu calendário. Vejam que é uma situação inusitada, porque é como se eu saísse hoje aqui e chegasse ontem lá, ó. Saí no dia 13 e cheguei no dia 12. Só por conta da convenção da linha internacional de mudança de data. Ok? Agora nós vamos para os fusos horários no Brasil. Aqui, ó, esse mapa, ele tem que ser trocado. Na verdade, o mapa que está valendo para os fusos horários do Brasil é esse outro aqui. Esse mapa aqui era essa divisão de fuso horário do Brasil, ela é antiga. A mais nova essa aqui, ó. Essa é a divisão que está valendo hoje para os fusos horários do Brasil. Esquece aquele mapa que eu te mostrei lá e se foca nesse daqui, ó. Nesse daqui. Então você vê, ó. Eu tenho aqui, ó, em branco, o Acre e o extremo oeste do Amazonas, que é o fuso horário de menos 5 horas em relação a Greenwich. Aí tem o cinza claro, que é esse aqui, ó. Essas linhas em vermelho são elas é que estabelecem a divisa entre um fuso e outro. Então esse cinza claro, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima, menos 4 horas em relação a Greenwich. E cinza escuro, tá aqui, ó. Esse é o fuso horário oficial do Brasil. Ele pega as regiões Sul, Sudeste, Nordeste, mais o Amapá, Pará, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Esse é chamado fuso horário oficial do Brasil, porque é o horário da nossa capital, Brasília. É de menos 3 horas, ó, em relação a Greenwich. Você vê que esse meridiano ele faz uma curva aqui, ó, para evitar dividir o Nordeste em 2 fusos horários diferentes. Aqui essa linha vermelha, a gente fala que é a adaptação do meridiano para tornar mais prático o fuso horário.
E aqui no oceano, ó, isso aqui é o oceano, a gente tem o fuso horário de menos 2 horas em relação a Greenwich, que ele vai valer para Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedo de São Pedro e São Paulo, as ilhas de Martim Vaz, mas essas ilhas, só Fernando de Noronha é efetivamente habitado. Aqui, em Fernando de Noronha, são menos 2 horas GMT. É o fuso horário mais adiantado do Brasil, assim como o do Acre é o fuso horário mais atrasado, é menos 5 GMT, e o mais adiantado, menos 2 horas GMT, o das ilhas oceânicas. Então, esse mapa aqui é que é um mapa atualizado. Inclusive, aqui deu-se um exemplo. Quando são 3 horas aqui nas ilhas, 13 horas nas ilhas oceânicas, aqui no fuso horário oficial do Brasil, que é 1 hora a menos, são 13 menos 1 dá 12. O terceiro fuso, que é esse aqui, ó, são menos 2 horas em relação a esse aqui. 13 menos 2 dá 11. E o Acre, que são menos 3 horas em relação a Fernando de Noronha, 13 menos 3 dá 10 horas. Isso em relação à ilha de Fernando de Noronha. Ok? Vamos voltar lá. Tá, vamos lá então. O primeiro fuso horário brasileiro, que é de menos 2 horas GMT, abrange as ilhas oceânicas, com destaque para Fernando de Noronha, e o fuso mais adiantado do país, é menos 2 horas GMT. GMT é a hora oficial do mundo, é o fuso horário de referência, tendo Greenwich no centro, ok? O segundo fuso, de menos 3 horas GMT, determina a hora oficial do país, que é a hora de Brasília. Ele abrange as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e mais os estados do Tocantins, do Pará, Amapá, Goiás e Distrito Federal. Esse fuso é o que abrange o maior número de unidades da federação. O terceiro fuso, de menos 4 horas GMT, abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas. Por que a maior parte? Porque o extremo oeste do Amazonas está aqui, ó, no quarto fuso, que é de menos 5 horas GMT, abrange o extremo oeste do Amazonas e o estado do Acre. Por estar 5 horas atrasados em relação à hora GMT, ele é o fuso horário brasileiro mais atrasado. Ok? Então vamos aos exercícios de fixação. O primeiro, para fixar mesmo, como o dia tem 24 horas, convencionou-se dividir o globo terrestre em 24 fusos horários, tendo o meridiano de Greenwich, como referência nessa divisão, ok? 2. Cada fuso possui um horário próprio e sua abrangência corresponde a 15 graus, que é o resultado da divisão de 360 graus, que é o valor em graus do globo terrestre, por 24 fusos horários. Assim, a cada 15 graus de longitude, o horário adianta 1 hora para leste e atrasa 1 hora para oeste, ok? 3. Na área oposta ao meridiano de Greenwich, se localiza o chamado antimeridiano ou linha internacional de mudança de data, que tem a sigla LID. Trata-se do meridiano oposto ao de Greenwich. Ao ultrapassar essa linha imaginária, de oeste para leste, deve se adiantar em um dia o calendário. E se eu atravesso ela de leste para oeste, eu devo atrasar um dia no meu calendário. Por isso que ela chama de linha internacional de mudança de data. 4. O primeiro fuso horário brasileiro, que é de menos 2 horas GMT, abrange as ilhas oceânicas, e o destaque é para Fernando de Noronha. É a única ilha oceânica efetivamente habitada. E é o fuso horário mais adiantado do país. O
segundo fuso, que é de menos 3 horas em relação a GMT, determina a hora oficial do nosso país, porque é a hora de Brasília, capital. Ele abrange as regiões sul, sudeste, sudeste e nordeste. Não é centro-oeste, é nordeste aqui, eu coloquei errado. Sudeste e nordeste, no lugar de centro-oeste aqui leia-se nordeste. E mais os estados do Tocantins, do Pará, do Amapá, Goiás e Distrito Federal. Ok? Esse é o segundo fuso. Terceiro fuso é de menos 4 horas de GMT. Abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Amazonas, ok? Esse é o terceiro fuso. E por último, o quarto fuso. Quarto fuso, que é de menos 5 horas de GMT, abrange o extremo oeste do Amazonas, é um pequeno pedaço do extremo oeste do estado do Amazonas e o estado do Acre inteiro. É o fuso horário brasileiro mais atrasado, porque ele é de menos 5 horas GMT, ok? Então aqui nós vimos nos exercícios de fixação os aspectos mais importantes desse conteúdo. E aqui vamos ver alguns, eu simulei algumas situações para a gente fazer o cálculo de diferença de fuso horário. Vamos lá. Aqui eu tenho o mapa de fuso horário atualizado, tá? Aqui, ó, primeiro fuso, primeiro fuso das Ilhas Oceânicas, segundo fuso, terceiro e quarto fuso. Quando são 14 horas aqui em Fernando de Noronha, em Brasília é menos 1 hora, dá 13. Em Mato Grosso, menos 2 horas, dá 12. E no Acre, que é menos 3 horas em relação a Fernando de Noronha, dá 11 horas. Ok? Vamos para outra simulação. Quando são 14 horas, agora eu estou vendo daqui para lá, do mais atrasado para o mais adiantado. No Acre, em Fernando de Noronha, são 3 horas a mais. Então, 14 mais 3, 17. Brasília são mais 2 em relação ao estado do Acre. Então, dá 16. E Mato Grosso, mais 1. 14 mais 1 dá 15. Último exercício agora. Quando são 12 horas em Londres, agora eu não estou olhando lá para a Europa, onde está a hora GMT, onde está o meridiano de Greenwich, é o horário oficial do mundo. Quando são 12 horas lá em Londres, em Fernando de Noronha são menos 2, 12 menos 2, 10 horas. Em Brasília são menos 3, 12 menos 3, 9 horas. Em Mato Grosso, menos 4, 12 menos 4, dá 8 horas. E no Acre, menos 5, 12 menos 5, 7 horas. Então eu fiz 3 simulações aqui para a gente entender essa alternância de fuso horário no território brasileiro. Então hoje é o que nós tínhamos para ver de conteúdo e nos encontramos na próxima aula.